Olá, tudo bem? Hoje veremos o capítulo de número 3 do livro de Apocalipse. Vamos continuar vendo as igrejas de Jesus, a parte 2. Abra aí a sua Bíblia nesse capítulo de 22 versículos apenas e vamos fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo da Semeadores. Aproveite aí que você está no nosso canal e já inscreva-se no nosso canal, já deu o seu clique aí à sua esquerda e já deu o seu like, nos ajudando nesse canal. Como dissemos, o propósito de Apocalipse é estimular a fidelidade de Cristo, fidelidade a Cristo, em meio ao sofrimento pela afirmação de que Deus governa a história e certamente a levará a uma gloriosa consumação e julgamento e bênção em Cristo Jesus. Cremos na soberania de Deus, no governo de Deus. Nesse capítulo, João fala às 7 igrejas, aqui em especial as igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e continua mantendo a mesma estrutura padrão das descritas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, que nós vimos no capítulo de número 2. Ou seja, tem uma introdução simples, depois uma pequena exaltando uma qualidade de Jesus Cristo. Continua ele ainda falando de cada uma delas que ele conhece, algo como as suas obras, a sua tribulação, o lugar onde habita e outras coisas relativas a cada igreja. Depois, a palavra de exortação ou de consolo, ou de edificação ou de advertência. E, finalmente, uma promessa sempre endereçada, essa promessa, ao vencedor. Chamou a atenção de forma especial a carta a Filadélfia, uma vez que ela não recebe correções, antes palavras de consolo e de incentivo. O ponto forte dela é que, apesar de ter pouca força, foi capaz de perseverar e de preservar-se na palavra do Senhor e não negar o nome de Jesus. Finalmente, o Senhor lhes adverte que, para conservarem o que têm, para que ninguém tome a sua coroa. Vejamos então em continuação, desde o verso de número 1 até o verso de número 22 desse capítulo, do verso número 1 do capítulo 2 até o verso 22 desse capítulo 3, as exortações às 7 igrejas. Nós estamos vendo essas exortações, Cristo demonstra cuidado pelas igrejas ao endereçar uma carta a cada uma, de acordo com as suas necessidades, incluindo aí recomendações e censuras, assim como também exortações e promessas. Ao anjo da igreja em Sardes, a igreja morna, a cidade. Sardes era a antiga capital da Lídia, o império do célebre e rico Creso. A cidade, situada no sopé da montanha Timolo, à beira de Ptolo, era famosa pelas suas riquezas e luxo. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o evangelho sob a pregação do apóstolo João. Também foi a primeira a desviar-se da fé e uma das primeiras a virar ruínas. Qualidades encontradas nela: ter pessoas que não contaminavam seus vestidos e comigo andarão de branco. Defeitos: tem nome de que vives, mas está morto. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pode-se também entender como: não achei as obras completas. Há grande inclinação para se começar várias obras, sem completar a que já se começou. Consequências: se não vigiares, virei contra ti, como um ladrão. Conselhos: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Apocalipse 3, verso 2. A fortaleza, aparentemente inexpugnável de Sardes, havia sido tomada em tempo de guerra por 2 vezes de surpresa, provavelmente à noite. Cristo advertiu que uma experiência semelhante de destruição viria sobre a igreja, a menos que seu povo se despertasse. Aqui também existe uma ordenança para consolidar os fracos na fé, que estão para morrer. Quem sabe as obras incompletas fossem o descaso com os mais fracos que estavam morrendo na fé. E também a palavra arrepende-te. Promessas ao vencedor. Primeiro, ao que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizam a justiça.
Segundo, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. O nome dos mortos não pode fazer parte do livro da vida. Por isso, este alerta para a igreja morta. A Bíblia usa a expressão livro da vida de pelo menos 2 modos diferentes. Na maioria dos usos que aparecem no Novo Testamento, ela se refere àqueles que realmente obtêm a salvação, os que perseveram e são encontrados fiéis, aqueles que se perseveram e são encontrados fiéis no dia do julgamento. Os nomes desses fiéis estavam escritos no livro da vida desde a criação do mundo, indicando que essas pessoas haviam sido infalivelmente predestinadas à salvação. Filipenses 4:3 parece usar o termo desse modo no Antigo Testamento. Entretanto, o livro da vida não é comumente uma lista dos predestinados para a salvação. Por exemplo, veja o Salmo 68, verso 28. Nomes podem ser riscados desses livros. Também Êxodo 32, de 32 a 33, Deuteronômio 29, 20. Os estudiosos se dividem quanto ao sentido desses exemplos contraditórios. Alguns argumentam que o livro simplesmente lista aqueles que estão vivos, de modo que ter o nome riscado significa morrer. Outros sugerem que o livro é uma lista dos que pertencem à comunidade da aliança, de modo que aqueles que permanecem no livro recebem as bênçãos da aliança, enquanto os que são riscados incorrem nas maldições da aliança. O versículo em discussão é de certo modo ambíguo mesmo, pois todas as outras ocorrências da expressão livro da vida em Apocalipse se referem à lista dos predestinados para a salvação, embora em 29, de 12 a 15, ela também se refira aos que pertencem, à comunidade da aliança, sendo os 2 grupos um só nessa ocasião. Enquanto aqui temos a ideia implícita de que aqueles que não venceram terão seu nome apagado do livro da vida. Terceiro, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Referência ao texto escrito em Mateus 10:32, que está escrito lá: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Dentro da igreja morta, o Senhor levanta um grupo de vencedores. Essas promessas são para eles, ao que vencer. Ao anjo da igreja da Filadélfia, a igreja fiel. A cidade. Filadélfia era uma cidade da Lídia, 40 quilômetros distante de Sardes, edificada por Atalo Filadelfo, rei de Pérgamo. A igreja de Esmirna e de Filadélfia são as únicas que o Senhor não tinha nenhuma repreensão. Qualidades. Guardastes a minha palavra, não negaste o meu nome. Promessas. Pus diante de ti uma porta aberta. Os das sinagogas de Satanás virão e adorarão prostrados aos teus pés. Outra promessa, eu te guardarei da hora da tentação. Recompensas ao vencedor. Versos 12 e 13. Ao vencedor faloei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Outra promessa, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor ainda, faloei coluna no santuário do meu Deus. Filadélfia havia sofrido com terremotos, o que tornava a promessa de segurança e estabilidade particularmente relevante. As colunas de Filadélfia racharam e caíram em um terremoto algumas décadas antes, mas as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais seriam ou serão destruídas. As colunas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes nas igrejas. Veja Gálatas 2:9, mas de todos os fiéis que vencem com ele. Os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas e sacerdotes. 1 Pedro 2, versos 5 a 9. Outra, daí jamais sairá. Os vencedores permanecerão no templo para sempre, gozarão comunhão eterna com Deus. Outra promessa, gravarei sobre ele. Várias descrições mostram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem
posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da noiva, da igreja que pertence somente a Jesus. Ele recebe também o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos, Mateus 10:32. Outra promessa, a igreja da Filadélfia é a igreja fiel. Já o anjo da igreja de Laodiceia. Laodiceia, a igreja morna. A cidade. Laodiceia era uma cidade sobre o rio Lico, famosa pelos amplos muros e, como Roma, edificada sobre 7 montes. Parece que o apóstolo Paulo se esforçou para introduzir o evangelho em Laodiceia, de onde escreveu uma epístola acerca da qual se refere em Colossenses 4:16. A cidade foi destruída por um terremoto no ano de 62 depois de Cristo e reconstruída pelo seu próprio povo, o qual se orgulhava de assim fazer sem pedir auxílio ao governo. Era uma das mais ricas cidades da Ásia, pois dos rebanhos de ovelhas daquela região produziam a excelente lã negra de altíssimo preço. Por isso os moradores de Laodiceia se achavam ricos e bem vestidos. Ali também era produzido um colírio, valioso e único, procurado por todas as outras cidades da região e até outros países. Em sua carta, o Senhor Jesus ignora esses valores materiais e diz como vê aquele povo: pobre, cego e nu. Ao contrário da igreja em Filadélfia, que não houve nenhuma repreensão, a igreja em Laodiceia não recebe nenhum elogio. Nenhum elogio da parte do Senhor. Esta igreja é chamada de apóstata, pois tem negado o seu nome, tem negado o Senhor através de suas atitudes mundanas. Defeitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, Mateus 24:12, né? Os defeitos. Nem és frio, nem és quente. O suprimento de água em Laodiceia provinha de tubos conectados a uma fonte distante. Portanto, a água era morna e quase intragável. Em contraste, a cidade vizinha de Hierápolis tinha fontes medicinais quentes e Colossos, outra cidade vizinha, era suprida por veio de água fresca da montanha. Cristo exortou a igreja a ser refrescante, fria ou medicinalmente curadora, quente, em vez de ser tépida, como a água que abastecia Laodiceia. Consequências: vomitar-te-ei da minha boca. A água morna é usada para provocar vômito. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Conselhos: compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, entrarei. São conselhos. Estar à porta e bater é provavelmente uma alusão à iminência do retorno de Cristo Jesus. Os que abrem a porta são os que têm finalmente ou fielmente esperado pela vinda do seu Senhor. Abrir a porta é o ato final de obediência prestado por servos fiéis que aguardam pelo retorno do seu mestre, metaforicamente descrevendo a constância na fé e o triunfo no final. Recompensas. Versos 21 ao 22. Ao vencedor, sempre ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, verso 22, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os humildes e para os obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra, para ser exaltado ao lado dele, lá no céu. Somente os obedientes serão exaltados como Cristo. Filipenses 2, versos 8 e 9. Apesar de vivermos nos dias da igreja morna, existe também a igreja fiel e irrepreensível. É esta igreja que o Senhor Jesus vem buscar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, também diga: vem. Aquele que tem sede,
E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso de número 17. Para todas as igrejas de todas as épocas e cidades, a mensagem final do Senhor Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, verso 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: esta coisa diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esse é o verso 1 do capítulo 3. E o verso final do capítulo 3 é o 22, que é direcionado também a todas as igrejas, as 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem é o vencedor que receberá do Senhor tantas bênçãos? As promessas de Apocalipse são todas destinadas, pelo menos nas 7 cartas, ao vencedor. O vencedor não é outro, senão aquele por quem Cristo morreu e ressuscitou. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 4, uma porta aberta ao céu. Fique conosco, nos acompanhe, nos siga, compartilhe conosco o nosso conteúdo. Inscreva-se, no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Nós temos nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, onde você adquire Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, os artigos teológicos, livros, materiais. Também nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com.br. Lá você vai acessar nossa programação, especialmente o pastor Johnny Ramos, às quartas-feiras, pregando a Palavra de Deus pela rádio web Os Semeadores, Momento Missionário, Palavra de Vida, às 15 horas, horário do Brasil, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras. Fiquem com Deus e não se esqueça, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando isso, queridos, a qualquer instante. Deus te abençoe.